Olá, meus amigos e minhas amigas, seja muito bem-vindo à paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6. Desta vez nós não teremos o slide, mas não ficaremos sem fazer uma rápida análise a respeito do tema estudado na lição de número 6, que tem como título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O texto áureo da lição diz o seguinte: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Aqui nós já aprendemos duas lições. A primeira, Jesus é o bom pastor. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E não somente isto, ele também é conhecido pelas suas ovelhas. Não basta o pastor te conhecer, basta que você também é necessário, aliás, é necessário que nós, como ovelhas de Cristo, também o conheçamos e reconheçamos como verdadeiro pastor de nossas vidas. A partir do momento que nos rendemos ao amor de Jesus, nós decidimos ter uma vida agora voltada conforme os seus ensinamentos. Pois agora não somos mais bastardos, somos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 14, já foi assunto de nossas lições neste trimestre, diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos quanto o aceitaram foram feitos filhos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, devemos obedecer ao nosso Pai mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos a ele, a sua igreja, somos a ovelha do seu rebanho. Somos ovelhas do seu rebanho. Este estudo baseia-se no livro de João, no capítulo de número 10, do versículo 1 ao versículo de número 16. Mas, antes de continuarmos, eu quero te convidar, caso você ainda não seja um inscrito no canal, se inscreva no canal, ative também o sino de notificações. Através deste meio de comunicação, eu trago para você estudos bíblicos curiosíssimos, onde é feito também artigos e disponibilizado o link aqui nas descrições para que você possa estudar de forma mais detalhada a respeito destes assuntos. Assuntos estes que dificilmente você encontrará sobre os púlpitos das igrejas, pois são estudos livres de ideologias dogmáticas ou institucionais. Eu dedico uma parte da minha vida para entender melhor as Escrituras Sagradas da forma como ela é, fora de todo e qualquer tipo de viés dogmático. Para isso, eu sigo os conselhos do Senhor Jesus Cristo, que diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Então eu entendo que assim como Jesus se esvaziou dos seus atributos divinos para viver uma vida plena e humana por amar a mim e amar a cada um de nós, eu também preciso esvaziar de mim mesmo para ser também preenchido pelo Espírito Santo, tá bom? Nós vamos aqui, tem uma palavra-chave, a palavra-chave é cuidado. E nós temos o primeiro tópico, que é Jesus, a porta das ovelhas. Que contexto é este? Ora, esse contexto se dá com um contexto de João, no capítulo de número 9. Vou compartilhar a Bíblia aqui com vocês rapidinho. E vamos aqui para João, capítulo de número 9. O que acontece no capítulo de número 9? Veja só, Jesus caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para se manifestar nele as obras de Deus. Muitas vezes nós atribuímos a doença a espíritos demoníacos, como de fato às vezes realmente é. Existem outros que nós atribuímos a pecados. No entanto, os discípulos parece que tinham mais ou menos essa mesma ideia. Nós podemos perceber através da vida de Jó, que teve todo aquele processo da sua vida. Os seus amigos diziam que era pecado, porque Jó era um homem próspero e de uma hora para outra ele caiu em uma terrível situação. Mas Jó não pecou, ele permaneceu-se firme. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
Muitas das vezes algo acontece na vida daquela pessoa simplesmente para que a glória de Deus seja manifestada nele. E foi exatamente isso que estava acontecendo com aquele homem que era cego. Cego de nascença, ele já nasceu assim. Aí Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Existia um propósito divino ali, que seria a manifestação da glória de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas crescem, e não só mais pessoas crescem, mas para que aquele próprio homem viesse a ser salvo. Porque depois desta cura, Jesus pergunta a ele, você crê que eu sou o Cristo? Ele diz, sim, Senhor, eu creio. Então, Jesus vai e diz, porque eu vim para dar vista aos cegos e fazer cegos aqueles que têm vista. Os fariseus questionam a Jesus quando ele fala a respeito disto. Ora, você quer dizer que nós somos cegos? Jesus ele diz, bom, agora vocês têm pecado, porque vocês dizem que veem. Então, se vocês verem e não crêem, então vocês agora têm pecado. O que acontece nesse contexto é que quando este homem ele é curado, ao invés dos escribas e fariseus glorificarem a Deus pelo que ocorreu, pelo milagre feito através do Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, ao invés deles glorificarem a Deus, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo procurar um meio de condenar Jesus. Eles estavam querendo atacar o Cristo que estava fazendo a obra em que Deus lhe confiou. Então, nós vamos ver nesse contexto bíblico que aquele cego foi questionado. Oh, você era cego mesmo? Sim, eu era cego. Como foi que você foi curado? Jesus de Nazaré cuspiu no chão, fez lodo, colocou nos meus olhos, mandou eu lavar, lavei e agora estou vendo. Aqueles homens não satisfeitos com a resposta do cego, daquele ex-cego, que não é mais cego, vai e chama agora o seu pai. O seu pai vem. E ele questiona, este aí é o seu filho que nasceu cego? Sim. E como é que ele enxerga agora? O pai, com medo daqueles homens, o que ele diz? Ora, pergunta a ele, já é adulto. Ele já tem tamanho para responder. Então, aqueles homens voltam mais uma vez a questionar aquele ex-cego, que agora via e recebeu da parte de Deus a misericórdia, o perdão e a cura. Então, aquele homem fala, ora, eu já falei para vocês, e vocês me questionam novamente? E aqueles homens diziam que Jesus não podia ser de Deus porque ele estava quebrando o sábado, porque aquele dia era um dia de sábado. Eles estavam colocando acima da glória de Deus as suas tradições, os seus pensamentos, os seus próprios entendimentos, sem conseguir distinguir a misericórdia e a bondade de Deus. Então aqueles homens agora tentam de todas as formas questionar a Jesus. E nós vamos observar que na lição, dentro do contexto, conforme o primeiro subtópico da lição, nós vamos ver que o comentarista da lição ele vai citar Ezequiel, capítulo de número 34. No livro de Ezequiel, capítulo 34, vai falar sobre os falsos profetas que se alimentam, os falsos pastores, aliás, que se alimentam, que não deixa de ser o falso profeta também, né? Mas que se alimentam ali da gordura e da lã das ovelhas, mas as deixa abandonadas. São falsos, são mercenários. Quando você ouve a palavra mercenário, o que você entende? Mercenário é aquele que faz algo por um benefício próprio, por algo que vai agregar valor a ele e não a outro. Então este é o mercenário. Ele busca benefícios para si mesmo. Nós vamos encontrar ainda na lição o segundo subtópico falando sobre a porta das ovelhas. Jesus diz que ele é a porta. Semelhante ao tabernáculo, nós vamos perceber que no tabernáculo existia apenas uma entrada e uma saída. Da mesma forma, nós vamos encontrar no aprisco, onde só existia uma porta, e para entrar nesse aprisco teria que passar-se por Jesus, porque Jesus é a porta. Ele fala de forma explícita e objetiva, eu sou a porta, aquele que passar por mim achará pastagens, e então achará vida e vida com abundância. Então Jesus é a verdadeira porta e todos nós precisamos passar por ele. Aqui nós vamos nos lembrar do que está escrito lá em Mateus capítulo 7,
Jesus fala assim: esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas a porta estreita é uma porta onde as ovelhas passam e o pastor pode observar uma a uma, contando e observando quantas estão entrando e quantas não entraram. Ele conhece as suas ovelhas também as conhecem. O terceiro subtópico vai falar sobre a mensagem da porta. A mensagem da porta é justamente essa que eu acabei de falar para vocês, que nós vamos perceber que Jesus, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, que cuida de cada um de nós em todos os aspectos de nossa vida. Ele não está preocupado em se alimentar com aquilo que nós temos. Jesus não precisa que nós paguemos a ele com nada, a não ser com a santidade, a purificação e a nossa adoração diretamente a Deus. É isso que Jesus espera de cada um de nós, que nós vivemos diante dele em obediência. Jesus disse que aquele que o ama será também amado pelo Pai. Mas existe uma prova para aquele que o ama. Vou até compartilhar com você esta passagem bíblica que se encontra no livro de João, no capítulo de número 14. Vejamos no livro de número 14, versículo de número 23. Aqui, ó, 21. Deixa eu grifar aqui, para que fique melhor. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é guardar os mandamentos? Guardar os mandamentos é aquela pessoa que pratica. Você guarda, a prova que você guarda os mandamentos de Deus é praticando, colocando em prática aquilo que você aprendeu. O conhecimento por si só ele não faz efeito, mas se você colocar este conhecimento em prática, ele vai fazer efeito na sua vida. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será também amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, você não estará mais sozinho a partir do momento em que você guardar os mandamentos de Jesus. Você terá uma visita, a visita do Espírito Santo, ela habitará em você. O Pai estará presente na sua vida, ele reinará sobre sua casa, ele reinará sobre a sua vida por completo. Então vale muito a pena você passar por esta porta chamada Jesus. Vamos então agora ao nosso segundo tópico, que vai falar sobre o aprisco das ovelhas. Esta é uma parábola. O comentarista ele descreve muito bem esta parábola e ele faz muito bem a colocação da alegoria usada por Jesus. Neste caso, a porta é Jesus, o pastor é Jesus e as ovelhas também são a igreja que compõe o corpo de Cristo, que compõe o rebanho. O interessante é que neste contexto, Jesus estava falando com o povo judaico. Porém, Jesus ele diz: existe ainda outras ovelhas que não fazem parte deste aprisco, mas eu as ajuntarei, e então haverá um só pastor e um só rebanho. Não existe mais nos dias atuais a distinção entre nações. Existe agora o corpo de Cristo, o povo de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Muita gente faz a distinção entre Israel e igreja, porém não é da forma que, se você for ler somente a Bíblia, sem nenhum tipo de viés ideológico ou dogmático, você não terá esta visão, eu tenho certeza. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus fez dos dois povos, os gentios e Israel, um só povo. Agora existe um só rebanho e um só pastor. Mas claro que Jesus ele ortogou responsabilidade em ministérios pastorais, evangelistas, ministérios também de profetas, que compõem então essa grade eclesiástica que ajuda a doutrinar e a orientar a igreja. Tem muita gente dizendo aí que só existe um pastor que é Jesus. Não, Jesus ele levantou pastores aonde iria guiar as ovelhas até ele, o sumo pastor, que é Jesus, também o sumo sacerdote. Então, nós aqui vamos entender essa alegoria que
O pastor se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, as ovelhas se trata de nós. E os mercenários, quem são os mercenários? Neste contexto bíblico, está se referindo diretamente aos falsos pastores, aqueles que só querem os benefícios próprios, querem a oferta, querem um dízimo, querem a lã e a gordura das ovelhas. Mas quando são atacados por lobos vorazes, estes fogem, abandonando as ovelhas. Você já conheceu algum falso pastor? Você já conheceu algum falso mercenário? Algum mercenário? Falso mercenário não, o mercenário já é falso mesmo, não é isso? Então, você já conheceu algum mercenário? Você sabe identificar o mercenário? Se sabe, coloca aqui nos comentários. Você conhece algum falso pastor? Ou conheceu, ou já ouviu falar de algum? Coloca aqui nos comentários, sem citar nomes, tá bom? Sim ou não. Quiser colocar alguns comentários, pode ficar à vontade, mas não coloca o nome de ninguém, tá bom? Que Deus abençoe por isto. Então vamos lá. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente em quê? O aprisco é um curral, onde só existia uma porta, o qual a porta nós já aprendemos que é o próprio Cristo, e que esta porta seria aberta apenas para o pastor e para suas ovelhas. Ali, por certo, existia alguma pessoa que tomava conta daquele lugar, e era o porteiro que abria esta porta para a passagem tanto do pastor quanto das suas ovelhas. O pastor, normalmente, ele vinha à frente e as ovelhas vindo atrás, ele ficava na porta enquanto as ovelhas passavam. As ovelhas passando, ele poderia conferir cada uma das ovelhas, quais eram as suas situações, se tinham espinhos, se estavam feridas, se estavam machucadas. Ele via também se faltava alguma. Nós vamos encontrar isso na parábola das 100 ovelhas. Lembra? Virou até música. As 99 deixou guardada no aprisco e então foi atrás da uma que se havia perdido. Então, por que isso acontecia? Porque ele verificava a situação de cada uma das ovelhas e sentia falta daquela que de fato não estivesse por ali. Então, o pastor ele tinha a obrigação de ir em busca daquela ovelha perdida, porque ele era o bom pastor. Neste ponto aqui, o aprisco representa o local de segurança, o local de inspeção. Onde é o local onde se trata as ovelhas? É diretamente no aprisco, aonde é colocado o tratamento adequado para os seus ferimentos, onde as suas lãs são limpas, são escovadas, são tirados todos os carrapichos, tudo aquilo que pode prejudicar as ovelhas é feito ali no aprisco, tá bom? Hoje o que são o aprisco? O que representa o aprisco para nós? Hoje a igreja é o aprisco. É por meio da igreja em que Cristo ele cuida das suas ovelhas. As suas ovelhas fazem parte da igreja. E esta igreja ela se reúne. Quando a igreja está junto, existe o mover do Espírito Santo que cuida, que opera, que transforma, faz maravilhas no meio deste povo. E ali, naquele exato momento, Deus, através do Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, vai ali limpando, tirando todos os carrapichos, todas as impurezas, nutrindo as ovelhas, dando a elas a vitamina, as vacinas necessárias para suportar o dia a dia. Então nós já entendemos o que é o aprisco das ovelhas, que era o curral, e que naquele tempo ele era feito de pedras. Era um muro de pedras arrodeado que existia apenas uma entrada e uma saída. Geralmente existia uma pessoa responsável para quando avistasse o pastor vindo de longe, ele abrisse então a porta. Por isso que Jesus fala, a este o porteiro abre a porta, porque este é o verdadeiro pastor. As suas ovelhas o conhecem e o seguem. Vindo o mercenário, elas não a seguem. Por quê? Porque ela conhece o bom pastor. Se você segue qualquer tipo de vento de doutrina por aí, isso significa que você ainda não conhece Jesus e você precisa conhecer Jesus. Pode ser duro o que eu estou falando, mas esta é a mais pura verdade. É uma tratativa que Deus está fazendo com você hoje através deste vídeo, tá bom? Então vamos lá. O lugar de proteção, como eu já falei, é o aprisco, o lugar de cuidado, o lugar de proteção é ali o aprisco, onde nós, como ovelhas de Cristo, somos então poupadas dos lobos devoradores que está a todo tempo ao nosso redor buscando a quem tragar. E hoje
precisamos estar atentos mais do que nunca, não é verdade? Distinção entre o bom pastor e o mercenário. O mercenário, como eu já havia falado antes, é aquele que se interessa apenas pela oferta, apenas pelos dízimos, apenas pelos ganhos. Quanto a estes, o próprio Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer: cuidado, porque nos últimos dias surgirão falsos doutores que se farão sábios de si mesmos e enganarão a muitos, trarão, trarão à evidência os seus próprios desejos, né? Então precisamos estarmos atentos. O bom pastor, nós já aprendemos que se refere diretamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor, e este bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando vê o lobo vindo, o que é que ele faz? Ele foge, ele abandona as ovelhas, porque as ovelhas não são deles, né? As ovelhas não são deles. É o que Jesus fala aqui no capítulo de número 10 de João, se não estou enganado, no versículo de número 12. Aqui é isso mesmo, versículo de número 12. Vamos só melhorar aqui. Aqui. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então perceba que o lobo, ele vem para devorar as ovelhas. Tem muitos lobos no meio, isso foi assunto da nossa lição do trimestre passado. O lobo, ele vem para devorar as ovelhas e muitas vezes ele está disfarçado de ovelha no meio do rebanho. Um bom pastor, que é Jesus, ele conhece e ele vai expulsar este lobo que tem tanta raiva do povo do Senhor. Pois bem, então, chegando à conclusão, o comentarista ele faz a seguinte conclusão: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo-a. Ou seja, as verdadeiras ovelhas de Deus conhecem a Jesus como bom pastor e o seguem. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Olha só, você tem um direcionamento. Esse direcionamento é Jesus. Pare de ficar olhando para homens. Olhe para Cristo, que só Ele tem vida e vida com abundante para conceder suas ovelhas. Seja uma ovelha de Cristo, seja um povo do rebanho de Deus. Tá bom? Pois bem, eu vou ficando por aqui. Meus parabéns se você chegou até aqui neste vídeo. Não se esqueça de comentar, não se esqueça de deixar o seu gostei, não se esqueça de se inscrever. Assim eu posso continuar com este trabalho, eu posso continuar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Vou ficando então por aqui, que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus quiser.